Então, os amiguinhos de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e, consequentemente, de Jair Bolsonaro, eles ignoraram uma decisão do STF e condenaram o Lula no caso do sítio de Atibaia em segunda instância. Ridículo. Eu já vou falar por que ridículo e por que eles ignoraram o STF e vão ser enquadrados pelo STF já já. Mas antes, se você é de esquerda, se inscreve no canal e vamos aqui lutar contra esses bandidos que estão no poder há tanto tempo, roubando o Brasil, saqueando o país, entregando tudo que nós temos para os estrangeiros a preço de banana, ou às vezes até de graça. Então, se inscreve no canal e vamos lutar contra eles. Aqui é o canal da resistência. Vem, quanto mais gente, melhor. Agora vamos falar sobre o TRF4. Primeiro, o STF decidiu, faz 2, 3 meses, que os processos em que as alegações finais do delatado não tenham sido feitas depois do delator deveriam ser anulados. E anularam a sentença do Moro e isso causou anulação de outras sentenças. No caso do sítio de Atibaia, o Lula não teve tempo extra para fazer as alegações finais. Então, de acordo com a determinação do STF, esse processo do Lula tinha que ser anulado, a condenação dele em primeira instância tinha que ser anulada e voltar para a fase das alegações finais. Esse é o mínimo. Mas o TRF4 ignorou o STF. E tem um motivo. Porque o TRF4 é amigo de Sérgio Moro, eles são amigos de Sérgio Moro. No livro do Sérgio Moro, quem escreve parte do livro, tem notinhas no livro, é o Gebran, que é um dos desembargadores do TRF4. O Gebran, ele caiu na Vaza Jato. A Vaza Jato mostra o Deltan Dallagnol dizendo que teve encontros fortuitos com ele, ou seja, encontros que foram frutíferos, que eram frutos. Eles são amigos. E o Dallagnol na Vaza Jato, foi de julho essa Vaza Jato, isso mostra. Ele diz nos chats que, inclusive, é uma nova forma de investigação, se encontrar diretamente com o desembargador. É completamente ilegal o procurador e o desembargador se encontrarem para discutir o processo. Mas o Dallagnol, para ele estava nos chats ali, em privado, dizendo, ó, eu fui lá e me encontrei com ele, e porque ele queria condenar, ele queria que um dos réus da Lava Jato fosse condenado, ele estava com medo que o Gebran ia absolver o rapaz, e ele foi lá se encontrar para falar, ó, condena, condena, condena. Ilegal. Então são todos amiguinhos, todos no mesmo conluio, e vale lembrar que o Sérgio Moro, amigo do Gebran, ele é ministro da Justiça do Bolsonaro, e não qualquer ministro da Justiça. Ele foi convidado para ser ministro antes da eleição. Ele falou, eles mentiram, tanto o Bolsonaro quanto o Sérgio Moro são mentirosos compulsivos, é fácil pegá-los na mentira. E os dois mentiram novamente, dizendo que não, eu só convidei, o Bolsonaro disse, só convidei o Sérgio Moro depois da eleição, Paulo Guedes falou com ele depois da eleição, e aí depois aí o Bebiano, que era o chefe da campanha do Bolsonaro, e disse, não, eles conversaram antes da eleição. Então, mentirosos, estão todos em conluio, Bolsonaro, Sérgio Moro, e o Deltan Dallagnol está em conluio com o Moro, com o Gebran, mas já foi descartado pelo Bolsonaro e pelo Moro. E vai ser descartado por todo mundo. Eu falei do Dallagnol ontem, tá ferrado. Mas o TRF4 tinha que condenar o Lula hoje, mesmo afrontando o STF, para dar manchete. Por que dar manchete? Porque o Lula foi solto. O Lula foi solto e não só isso, o Lula começou a criticar a política econômica. Vocês viram o Paulo Guedes falando em AI-5, ditadura e tudo mais, e criticando o Lula e falando mentiras contra o Lula. É o que acontece. Só que o que o Lula fala é certo, ele fala a gente tem que dar dinheiro para os pobres, a gente tem que parar de dar dinheiro para os ricos e dar para os pobres. A economia tem que voltar a crescer e o Lula sabe como fazer isso, porque na época do PT, na época que o Lula foi presidente, a economia cresceu como nunca antes. Inclusive, uma das frases que mais se fala do Lula é o Lula falando como nunca antes na história. Por quê? Porque realmente, como nunca antes na história, a economia cresceu tanto, o desemprego diminuiu, todo mundo tinha emprego, os salários aumentavam acima da inflação, hoje já não aumentam mais, todo mundo tinha dinheiro, tinha carne no churrasco, ninguém fazia churrasco com ovo agora, como é. O preço da carne não aumentava 60% do dia para a noite, o dólar estava 2 e pouco, a gasolina estava 2 e pouco, e o Brasil crescia. Hoje não, tiraram o PT e tudo que prometeram que aconteceria se o PT saísse, aconteceu exatamente o oposto. O Brasil começou a não crescer mais, o desemprego disparou, o dólar disparou, hoje ninguém mais faz churrasco com carne, tem que fazer com ovo porque o preço da carne aumentou 60% do dia para a noite.
É isso. E o que acontece? O Lula começou a falar. O Lula começou a falar e começou a ganhar mais e mais popularidade, mais e mais destaque na mídia, não só do Brasil, mas na mídia internacional. O Lula foi capa no Washington Post na semana passada. O Lula foi capa do Le Monde. O Lula está em toda a mídia. Todos respeitam o Lula. E é o que acontece. O TRF4 condena o Lula de novo para dar manchete ao Lula condenado, Lula condenado, Lula condenado. Porque o TRF4 sabe que a mídia é golpista, sabe que a Folha de São Paulo é golpista, o Estadão é golpista, a Globo, o Record, SBT, Band, são todos golpistas e antipetistas. Eles vão dar manchete dizendo Lula condenado. Ninguém vai dizer que a juíza da primeira instância admitiu que copiou e colou a sentença. Ela disse, e aí joga no Google que eu estou falando. Não acredita? Joga no Google. A juíza, ela disse, não, eu não copiei e colei, mas a minha sentença se baseou na sentença do Moro. Tem parágrafos inteiros iguaizinhos da sentença do Triplex para a sentença do sítio de Atibaia. São dois processos completamente diferentes. Ela copiou, inclusive, a palavra apartamento no caso do sítio. Quer dizer, ela foi tão, assim, eu não posso falar a palavra do que ela foi, mas ela nem se deu ao trabalho de ler a sentença que ela ia copiar e colar. Ela nem modificou a palavra apartamento pela palavra sítio. Às vezes ela escreveu apartamento. Às vezes ela copiava e colava parágrafos inteiros, numa sentença de várias páginas, parágrafos inteiros, copiado e colado da sentença de outro processo. E ela diz, não, meu texto se baseou na sentença do Moro. Isso já seria um crime. Em qualquer lugar do mundo essa juíza já seria demitida e punida. No Brasil não. Ela continua embolsando um bom dinheiro público que é pago dos nossos bolsos. É esses juízes que apareceram na Vaza Jato, que são amigos do Sérgio Moro, que é ministro do Bolsonaro, eles condenam o Lula para dar manchete. E eles ignoram que o STF disse que o STF determinou que os processos onde as alegações finais tenham sido feitas ao mesmo tempo, que é o caso do processo do Lula, que esses processos sejam, que a condenação seja anulada e o processo volte para a fase de alegações finais. Então é um escândalo a condenação do Lula pelo TRF4. Mas o STF vai, em algum momento, reverter isso. Ou seja, pela suspeição do Moro, e o Lula pediu hoje a suspeição do Moro para o TRF4. E é claro que o Gebran, que é amiguinho do Moro, ele não deu a suspeição do Moro. O Lula também pediu para que as mensagens da Vaza Jato fossem utilizadas e a suspeição do Dallagnol e tudo mais. E é claro que os desembargadores, o Gebran, disse que não, ele era o relator e os outros acompanham o voto dele. Ah, mas e esses outros dois? Um deles é o Paulsen. Paulsen, quando o Lula foi condenado no caso do Triplex, na segunda instância, veja bem, o processo acontece o quê? Tem o processo, os procuradores fazem uma acusação, procuradores são o Deltan Dallagnol, eles fazem uma acusação, essa acusação tem dezenas, centenas, às vezes milhares de páginas, porque tudo que é prova ou indício eles têm que anexar ali. E às vezes tem prova ou indício que tem 200 páginas. E aí eles anexam tudo. Aí a defesa, no caso da defesa do Lula, também anexa provas e indícios e tudo mais que prove que o Lula seja inocente, e argumentação e tudo aí são mais centenas, milhares de páginas. E os delatores também têm que anexar, porque lembre-se que o delator só ganha o benefício da delação premiada, ou seja, só vai solto, só ganha a redução de pena, se o réu for condenado, se quem ele delatou for condenado. Aí os delatores também mandam centenas, milhares de páginas. O processo do Lula do Triplex tinha, por conta disso, 250 mil páginas. 250 mil páginas, um pouco mais. O revisor do processo, claro que ele tem assessores, ele leu, o trabalho do revisor é isso, é ele ler tudo e falar isso continua no processo, isso é descartado, isso continua, isso é descartado, e aí fazer o relatório dele. O revisor leu e fez o relatório dele em 6 dias. 6 dias para 250 mil páginas. Isso quer dizer que ele leu 2.000 páginas por hora durante 6 dias ininterruptos, sem dormir, sem comer, sem ir ao banheiro, sem nada. Impossível. Se ele tivesse 10 assessores fazendo isso, fossem 10 pessoas, seriam pessoas que estavam lendo 200 páginas por hora por 6 dias. Se tivesse 100 assessores, seriam pessoas que estavam lendo 20 páginas por hora, ou seja, é impossível. Ele podia ter um exército ali lendo o processo inteiro para ele, reportando tudo a ele. Ele não conseguiria fazer isso em 6 dias. O processo do Lula do Triplex, esses 3 patetas do TRF4, foi o processo mais rápido de 67 anos de história do TRF4.
passaram na frente de todos os outros. Inclusive havia 7 processos que tratavam do mesmo tema na fila, e eles passaram do Lula na frente para condenar o Lula, para o Lula não ir para a eleição. Então eles são extremamente suspeitos. O Gebran, que foi o relator do processo de hoje, que mandou, que foi ele que deu o voto, vamos aumentar a pena do Lula. Por que aumentar a pena? Porque dá manchete. A Globo se delicia, o William Bonner vai... Meu Deus, o William Bonner vai ter orgasmos, falar, a pena do Lula foi aumentada. Os filhos do Bolsonaro vão tuitar isso, o Bolsonaro talvez faça menção, ou seja, eles vão fazer, o Bolsonaro vai usar a milícia virtual dele para, olha gente, o Lula foi condenado, Lula isso, Lula aquilo, aqui são as provas contra o Lula. Aí vale lembrar, eles fazem tudo isso já sabendo que o STF lá na frente vai anular. Eles sabem, não há dúvidas de que o STF vai anular, porque o próprio STF determinou que esse tipo de processo volte para as alegações finais, porque tem o caso, o julgamento da suspeição do Sérgio Moro para ser julgado na segunda instância, e porque a juíza copiou e colou, isso tá claríssimo, ela mesma falou que o texto é baseado no do Moro. Então, vai ser anulado, mas tem que dar manchete agora. Tem que dar manchete agora. É isso, gente. E não se esqueça, isso tudo é só porque o Lula foi solto. Se o Lula não tivesse preso, se o Lula tivesse caladinho, fosse solto e fosse para a Índia, fosse para Tailândia aproveitar a praia e não falasse nada, ficasse quietinho e falasse, não vou mais ficar na política, ele teria sido absolvido hoje. O TRF4 não iria peitar o STF, o TRF4 não faria isso. Só fizeram porque o Lula está solto e está na política, e o Lula está tocando na ferida do Bolsonaro, e a popularidade do Bolsonaro vai cair com o Lula falando, e a do Lula, é claro, que sobe. E eu esqueci de falar, o Gebran é amigo do Moro. Quando o Lula, defesa do Lula, pediu a suspeição do Gebran porque ele é amigo do Moro, o TRF4 disse que não. Mas sabe quem julgou? O próprio Gebran. É só no Brasil em que você diz, eu não quero ser julgado por esse juiz porque ele é suspeito, ele é amigo do meu inimigo, então é claro que ele vai me condenar. E quem decide é o próprio juiz. Assim como o próprio Sérgio Moro decidiu antes que ele não era suspeito para julgar o Lula. É só no Brasil. É uma vergonha a justiça do Brasil, uma vergonha. Todos esses indícios, todos esses crimes sendo cometidos contra o Lula, só para dar manchete, só para favorecer Jair Bolsonaro. O que o Lula precisa é de um julgamento justo, que não seja na justiça até do estado errado, até porque o sítio fica em Atibaia, aqui em São Paulo, tem que ser julgado pela justiça de São Paulo, porque tudo o que se julgar do Lula em Curitiba, ele será condenado. Se julgar que o Lula roubou no Para o Ímpar, ele vai ser condenado, porque ali estão todos em conluio, são todos bandidos criminosos. É isso, gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, chama a galera para se inscrever no canal e vamos compartilhar a informação e não as fake news do Bolsonaro, a desinformação que eles fazem. É isso.